Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Se você acessou esse vídeo buscando um vídeo de psicologia, é só acessar nosso canal no ícone ou no nome embaixo e você terá acesso a vários vídeos tanto na área de filosofia quanto de psicologia. Este faz parte de um projeto de 12 passos para estudar a filosofia. Este projeto ele é uma proposta de introdução à filosofia e conhecer um pouco da história de filosofia. Então, se você pretende fazer algum curso na área de humanas, como história, psicologia, a própria filosofia ou sociologia, possivelmente você vai ver todo o conteúdo que se apresenta nesse projeto em uma matéria, ou com o nome de Introdução à Filosofia ou História da Filosofia. Enfim, vamos começar o nosso conteúdo. Então, lembrando, já tem outro vídeo anterior a esse, um vídeo onde eu explico a importância do mito e por que é importante para quem vai estudar filosofia conhecer um pouco sobre o mito da mitologia grega. Bom, após o mito, surge a filosofia ocidental. Então, a filosofia que nós conhecemos hoje e estudamos dentro da universidade é a filosofia que se deu evolução da filosofia grega. E por que surge a filosofia? A filosofia ela surge como uma proposta de substituição do mito. Então vamos retomar um pouco a questão do vídeo passado, de onde eu comento a respeito do mito, que é o passo 1 para o estudo da filosofia. Então, o mito ele era a forma como os gregos encontraram de explicar o surgimento do universo, a vida. Foi a forma como os gregos encontraram de explicar os fenômenos, os quais eles não possuíam outra forma de conhecimento para explicar. Porém, esse mito, com o passar do tempo, ele começou a perder o sentido, um tanto porque se agregou deuses demais ao mito, à mitologia grega, então começaram a entrar em contato com outros povos e começaram a agregar mais e mais deuses à sua lista, que já era relativamente extensa. Além disso, subiram aonde eles consideravam ser o Monte Olimpo e perceberam que não haviam deuses ali. Também entraram em contato com outras culturas e perceberam que o mundo era muito mais antigo do que eles acreditavam ser. Então, tudo isso em conjunto foi enfraquecendo a mitologia. Mas devemos lembrar que sempre existem aquelas pessoas que se mantêm acreditando mesmo diante da incoerência das informações. Então, também quando nós falamos que o mito entrou em decadência, que o mito perdeu o sentido, ele perdeu o sentido para algumas pessoas que eram pessoas mais desenvolvidas intelectualmente, que posteriormente vão ser intitulados filósofos. Mas não que todos de fato tenham deixado de acreditar no mito. Até ontem a gente acreditava no mito, daqui por diante a gente não vai acreditar mais. Não, não é assim. Então parte das pessoas foram deixando de acreditar devido a perceber a incoerência das informações que o mito trazia. E a partir desse momento, quando essas pessoas deixam de acreditar, elas começam a buscar outras formas de ter as informações. Então, inicialmente, a forma que elas tinham de explicar o universo, o surgimento do mundo, era através do caos, da deusa Gaia, do deus Urano e toda aquela questão mitológica que a gente viu no vídeo anterior. Mas a partir do momento que isso perde o sentido, eles precisam buscar uma outra forma de explicar isso. Se não foi através do deus Caos, da deusa Gaia, que surgiu o mundo, então como ele surgiu? De onde nós viemos? E aí que surge a filosofia. Os primeiros ali que dão início ao pensamento filosófico são Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. Então, eles são os primeiros filósofos assim que, de fato, começam a pensar outras formas de se chegar
a esse tipo de informação, de onde o ser humano veio, como que o mundo surgiu, enfim, a partir desse momento que surge a filosofia, qual que é o primeiro interesse então dos filósofos, do Tales de Mileto principalmente, que é um dos primeiros filósofos ali? O primeiro interesse desses filósofos é encontrar um arqué, ou uma substância originária de tudo. Então, esses primeiros filósofos, eles acreditavam que existia uma única substância da qual se originou todo o restante do mundo. Então, a partir de uma substância primária, se originam todas as demais substâncias existentes. E eles acreditavam que se eles conseguissem identificar essa substância primária, eles conseguiriam estar mais próximo da resposta de onde viemos, como o mundo surgiu. Então, os primeiros filósofos, em essência, os pré-socráticos, chamados assim, eles têm a finalidade de descobrir o arqué, ou seja, a substância originária de tudo, de onde se inicia tudo. Então, eles entendem que há uma substância que dá origem a todo o restante existente no mundo. E aí, por que esses filósofos eles são chamados de pré-socráticos? Ou também filósofos da natureza, filósofos da física, do universo também pode ser encontrado, menção em alguns momentos. Primeiro é importante entender que quando se refere a filósofos pré-socráticos, não está sendo feita uma referência em relação a período temporal. Então isso é muito importante estabelecer, porque senão algumas pessoas irão ver que alguns dos filósofos chamados de pré-socráticos são filósofos contemporâneos de Sócrates e vão achar um pouco estranho e ficarão perdidos. Mas como assim eles são chamados de pré-socráticos, sendo que eles viveram no mesmo período que Sócrates, alguns deles? O pré-socráticos referido aqui é em relação à forma de pensar a filosofia e não a questão temporal. Então Sócrates, ele é um grande marco para a filosofia. E se esse vídeo tiver audiência e tiver gostei como teve o anterior, o primeiro, possivelmente eu irei gravar também o passo 3, que é onde vamos falar justamente sobre Sócrates. Então, o Sócrates, ele demarca, uma divisão no pensamento filosófico. E posterior a Sócrates, a filosofia vai mudar muito de forma de trabalho. Então a filosofia ela vai se dedicar a outras formas de pensar muito diferenciadas desses filósofos pré-socráticos. E é a essa forma de pensar que está sendo referenciado quando eles são chamados de pré-socráticos. Então se refere ao fato de que antes de Sócrates, esses filósofos eles se dedicavam a entender o funcionamento do universo. Então eles tentavam buscar essa substância originária de tudo e, entendendo o funcionamento do universo e da natureza, eles acreditavam ser possível chegar às respostas de onde viemos, por que estamos aqui. Porém, esse pensamento, toda essa forma de fazer filosofia, ela vai se alterar muito posterior a Sócrates. Por isso que essa forma de pensar é dividida em pré-socrática e pós-socrática. Mas, novamente, não se refere necessariamente à questão temporal. Então, não é pré-socrático no sentido de por que viveram antes de Sócrates, mas sim pré-socrático no sentido, pensavam da forma característica da filosofia pensar antes da revolução que Sócrates fez. Bom, e o primeiro dos filósofos pré-socráticos, como eu já mencionei, que é um dos que dá início ali à filosofia entre 625 a 545 AC, é Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto ele ficou muito famoso pela sua frase "tudo é água", porque ele atribuía a arqué do mundo à água. Então ele acreditava que a água era a substância inicial da qual se originou todo o restante.
Então, para ele, o que ele via? Que a água era uma substância mutável capaz de transformar-se em tudo, pois tudo possui água, automaticamente se entende que tudo vem da água. Então, nós percebemos que quase todas as coisas, em alguma proporção, possuem água. E ao observar isso, o Tales formulou essa teoria, que ainda se tornou mais evidente, com mais sentido, segundo alguns historiadores da filosofia, quando Tales ele vai até o Egito. E estando no Egito, ele percebe que as terras áridas do Egito, sem nenhum tipo de vida, quando passavam pela inundação do rio Nilo, após o rio Nilo recuar novamente, começava a nascer vida daquele solo árido e anteriormente infértil. Então, quando Tales ele percebe essa questão, ele começa a cada vez encontrar mais sentido nessa questão de que a água seria a origem de tudo, pois após a inundação do rio Nilo, após a água invadir o solo árido, tudo brota daquele solo, então brota a vida daquele solo. E se pensarmos a questão colocada anteriormente de que tudo vivo possui água e os corpos mortos secam, se considerarmos que, por exemplo, a flor, enquanto está viva, possui água, quando ela perde essa água, quando ela seca e morre, tudo isso nos leva a entender a lógica desse pensamento de Tales. Então ele tem uma lógica coerente, por mais que hoje, devido a nós entendermos questões químicas, da composição da água, tudo isso pode não fazer tanto sentido hoje. Mas lembremos que estamos falando de um período há mais de 2.500 anos atrás. Então estamos falando de uma coisa para a época simplesmente espetacular. Muitas pessoas podem dizer, é incoerente, porque a água a gente sabe que é hidrogênio com oxigênio, então são só dois elementos. Existem vários outros elementos no mundo, mas lembremos, você está falando, quando você usa esse discurso, você está falando a partir de um discurso criado há menos de 100 anos, que é um discurso científico da química. Aqui estamos falando de um discurso criado há 2.500 anos atrás, um discurso em uma época onde não se conhecia nada de química, onde não se entendia as substâncias em sua origem. Estamos falando de uma época onde o conhecimento era muito limitado. Então eu costumo comparar isso a uma questão infantil. Por exemplo, na infância, muitos acreditavam em Papai Noel, por exemplo. Acreditavam em Coelhinho da Páscoa. Então, se você for ver que uma criança é capaz de acreditar que um coelho é capaz de botar ovo, aí já começa a incoerência, né? Ainda ovo de chocolate é mais absurdo ainda. Mas aí você fala, mas é infância, é uma criança, infantil, ainda não tem o intelecto desenvolvido. Exatamente. Aqui também estamos falando exatamente disso. Estamos falando da infância da humanidade. Então, por mais que aqui já a humanidade ela já tinha um certo tempo, ainda assim estamos falando de uma humanidade que já não é mais um nenê que engatinha, então não é mais aquele nenê que acreditava em mitologia, em Deus sendo a origem do mundo. É uma criança que já está desenvolvendo certas especulações, já está desenvolvendo algumas teorias acerca do que poderia de fato ter originado o mundo, mas ainda é um pensamento bastante infantil, pensando no aspecto de humanidade. Então tem que se contextualizar para não ser anacrônico, pensando com o pensamento que nós temos hoje de um desenvolvimento científico absurdo que ocorreu nos últimos 100 anos. Então temos que sempre lembrar que estamos falando de 2.500 anos atrás. O segundo filósofo pré-socrático de grande importância é Anaximandro de Mileto, que foi aluno de Tales.
ele viveu aí entre 610 a 547 AC. E o Anaximandro, ele vai trazer como a origem de tudo, como a substância arqué, a substância inicial, o apeiron. E o que significa esse apeiron? Então, o apeiron, definido por ele, é uma substância ilimitada, infinita e indefinida. Então, o que ele quer dizer com isso? Que não é possível encontrar a origem de todas as demais substâncias na própria coisa. Ou seja, o arqué não pode ser uma substância comum, não pode ser uma substância simples. Por quê? Porque para ele originar tudo, ele tem que ser altamente mutável. Então ele tem que ser uma coisa que não tenha limites de mutações. Ao mesmo tempo, se ele é uma coisa que não tem limites de mutações, obviamente não será fácil de ser definido. Então é uma coisa indefinida. Tem que ser uma coisa eterna, segundo a visão dele. Ou seja, ela pode se modificar, mas não ser destruída. E ela tem que estar presente em tudo, afinal, se ela originou tudo, ela tem que estar presente em tudo. Porém, ele afirmava e acreditava que essa substância é invisível, ou seja, ela está sim em tudo, mas não é possível nós vermos ou definirmos ela. Sendo assim, é o mesmo que dizer, sim, existe uma origem em comum para tudo, mas nós não vamos encontrar ela. E o nosso próximo filósofo pré-socrático, Anaximenes de Mileto, 588 a 524 AC. Então esse também foi um aluno de Tales, porém ele estava mais próximo da ideia de Tales de Mileto. Assim como Tales de Mileto definia sim uma substância como origem de tudo, o Anaximenes ele também acreditava que uma única substância teria originado todo o resto. Então o que ele estabelece como a origem de tudo, como a substância que originou todas as demais? Ele estabelece como causa inicial o ar. Então ele acreditava que o ar, através dos processos de rarefação, de condensação e através do seu movimento, das suas ligações, ele era capaz de se transformar em tudo. Então ele acreditava que o ar, ele se aquecendo, se resfriando, fazendo ligações, fazendo transformações, ele era capaz de se solidificar, se transformar em uma árvore, se solidificar, se transformar em uma rocha ou qualquer outra coisa. Também existe uma lógica, então assim como a água de Tales, que está presente em tudo que é vivo, assim nós vemos que o ar também, ele está presente em tudo que é vivo respira, o que está morto não precisa mais de ar, não respira. Então nós percebemos que há uma lógica nesse pensamento, se contextualizarmos e entendermos que estamos falando de um período onde todo o conhecimento químico, físico e biológico que nós temos hoje era impensável naquela época. Bom, outro dos nossos filósofos, Pitágoras. Pitágoras de Samos, ou Samos. Eu não falo grego, então não tenho bem certeza da pronúncia correta. 570 a 496 AC. Esse nós vemos que já é um filósofo muito mais próximo do Sócrates. Então, como eu mencionei, alguns deles vão estar muito próximos do período do Sócrates, inclusive alguns contemporâneos a ele. O Pitágoras ele é muito famoso como um grande matemático. Então, a gente sabe, tem o teorema de Pitágoras, da questão do triângulo, onde ele encontra uma forma de se medir, tendo duas medidas, ele consegue definir a terceira medida. E apesar de isso ser o que mais deu destaque a ele pro contemporâneo, assim como Tales ficou muito famoso pela questão de atribuir a origem de tudo à água, mas assim como Tales teve também teoremas, inclusive o teorema de Tales,
que é um usado até hoje para definir a altura, apesar de alguns outros dados. Então o Tales, quando ele esteve no Egito, ele conseguiu medir a altura de uma pirâmide apenas fazendo um cálculo a partir da distância que ele se encontrava da pirâmide e da projeção da sombra dele. Então isso é utilizado até hoje em medições de terreno. Então, por mais que ele tenha ficado famoso pela questão de atribuir a origem de tudo à água, ele teve várias outras ideias, várias outras coisas que são utilizadas até hoje. E assim, Pitágoras também teve várias outras influências. Apesar do Teorema de Pitágoras ser a forma que nós temos acesso a ele com maior frequência, o Pitágoras ele foi importante também por ter sido, por exemplo, um dos primeiros que atribuiu o nome filosofia. Então a palavra filosofia, segundo os historiadores da própria filosofia, ela vem justamente de Pitágoras, que, segundo o que nos conta a história, em um determinado momento, alguém disse a Pitágoras que ele era muito sábio por conhecer tão bem as questões numéricas, por conseguir pensar tão amplamente como ele pensava. Alguém lhe disse que ele era um homem muito sábio. E ele então modestamente retruca, dizendo que não, que ele não era um sábio, mas sim apenas um amante da sabedoria. E isso é exatamente o que podemos traduzir para filosofia. Então, filosofia, amigo ou amante da sabedoria, do saber. Então, é atribuído a Tales de Mileto a própria origem da palavra filosofia, ou filósofo também. E o Tales de Mileto ele atribui todas as coisas do mundo, a origem de todas as coisas, aos números. Então ele é um filósofo que é muito conhecido dentro da matemática e não é por menos. A matemática para ele era de suma importância. Vemos isso pelo próprio fato de ele acreditar que o universo era todo numérico. Então ele foi um dos primeiros também a atribuir números à música. Como que ele fez isso? Ele, através da observação de instrumentos de corda, ele percebeu que o que alterava a nota ou seja, o som da corda, a nota musical, era a extensão da corda. Automaticamente ele compreendeu que, alterando a extensão da corda, se alterava a nota musical. Assim ele conseguiu estabelecer fórmulas numéricas para definir uma corda de comprimento tanto emite tal som, uma corda de comprimento tanto vai emitir tal som. E isso foi muito importante tanto para a música, para o desenvolvimento dos instrumentos musicais, como para a teoria dele de atribuir a questão do mundo a uma origem numérica. Então ele entendia os números como uma substância física. Então ele não entendia os números como nós entendemos hoje. Hoje nós entendemos a questão numérica como sendo simplesmente um simbolismo para um valor, apenas uma coisa simbólica. Então nós não entendemos. Se eu te falar para você, saia ali fora e procure para mim aonde que você encontra ali na natureza um número 1 ou um número 2. Você não vai fazer isso, porque você entende que 1, 2, 3 são símbolos, são questões simbólicas para se referir a uma quantidade. Porém, nessa época, Tales acreditava que não. Pitágoras acreditava que não, que os números eram sim substâncias. E essas substâncias se uniriam entre elas para formar tudo existente no mundo e para formar todas as outras substâncias. Então os números seriam a origem de tudo, segundo Pitágoras. Nosso próximo pré-socrático é Xenofanes, de Colofon. Uns nominhos nem um pouco fáceis de pronunciar. Então Xenofanes, ele viveu de 570 a 475 AC, e ele atribuía a origem de tudo à Terra. Então ele atribuía uma coisa que até hoje
é muito comum em algumas religiões. Então, alguns mitos atuais ainda se utilizam da definição do Xenofanes, do surgimento de tudo. Ele acreditava que tudo surgira da terra, tudo vem dela e tudo volta para ela, animais e plantas. Então ele acreditava que a Terra era a origem de tudo e que a Terra se transformava, era capaz de mudar a sua aparência e se tornar planta, se tornar animal, se tornar pedra, se tornar tudo. Vemos aqui uma certa relação com o mito. Então, se pensarmos lá no início, onde um mito definia tudo tendo nascido da deusa Gaia, que era a Terra, então conseguimos ver uma relação, um certo nexo aqui entre a teoria do Xenofanes e a questão mitológica da deusa Gaia. E também devemos analisar hoje que a questão de atribuir tudo como vindo da Terra não nos parece tão lógico, mas a Terra vindo de tudo que existe em cima dela é muito mais coerente. Então, se formos analisar na Terra, nós encontramos os minerais das rochas, nós encontramos restos vegetais e animais. Então, vemos uma certa coerência nessa teoria dele. E uma coisa muito importante a respeito do Xenofanes é que ele foi um dos primeiros a observar vestígios marinhos em terras secas. Então ele foi um dos primeiros que notou que existiam fósseis de peixes, de crustáceos em regiões onde não existia água. Portanto, ele subentendeu que o mar poderia estar presente ali em algum determinado período da história do mundo. Então isso foi uma observação que na época não apresentou grandes revoluções, porque ela veio sozinha. Então não é uma informação que na época se apresentou como muito significativa, porque afinal era somente essa informação. Mas posteriormente, quando Darwin, através já das suas especulações, fez a mesma observação no Brasil, observando fósseis marinhos em colinas onde não existia a presença de mar, com os dados novos que ele já havia obtido, isso se tornou uma informação importantíssima para o desenvolvimento de toda a teoria evolucionista. Então nós percebemos que na época essa observação não trouxe grandes revoluções, mas posteriormente a mesma observação vai ser útil para muita coisa. Então a questão do pequeno empecilho de você viver em uma época onde só existia essa informação e não se tinham outras para estar se fazendo uma junção e analisando a contribuição de cada uma. Enfim, Heráclito de Éfeso. Então ele viveu de 535 a 475 AC e ele atribuía ao fogo a origem de tudo. E ele acreditava que o fogo ele era capaz de se dividir em duas partes, uma líquida e uma sólida. Então ele acreditava que o fogo, se ele queimasse de determinada forma, ele conseguiria se dividir em uma parte líquida que subiria ao céu em forma de vapor e uma parte sólida que seria a Terra. Então para ele a Terra se formaria de uma parte sólida do fogo e todas as demais coisas se originariam aí também do fogo. É importante destacar também que por mais que algumas dessas ideias pareçam incoerentes, pareçam insanidade pra gente, muitas ideias, quando a ideia é inovadora, ela sempre vai parecer insanidade. Então há aproximadamente 100 e poucos anos atrás, quando alguém falou que nós tínhamos pequenos duendes verdes sobre a nossa pele, que eram invisíveis ao olho, e que se respirássemos eles iam para dentro dos nossos pulmões e provocavam inúmeras doenças, com certeza um monte de gente chamou as primeiras pessoas que disseram isso de imbecis, de
com certeza andaram comentando coisas do tipo fumaram maconha demais, cheiraram alguma coisa que não fez bem, mas hoje para nós é mais do que coerente e compreensível quando falamos em bactérias e vírus, pequenos duendezinhos que invadem o nosso corpo e nos deixam doentes. Então é necessário entender que as ideias, quando elas são inovadoras, quando elas são uma coisa que as pessoas ainda não estão prontas para receber, para ouvir, é muito comum que as pessoas vejam aquilo com uma repúdia, que as pessoas não entendam aquilo. Portanto, o que para nós hoje parece óbvio dessas questões, desses filósofos não fazerem sentido, provavelmente várias outras das teorias que fazem sentido para nós hoje, na época que foram propostas, se apresentaram como essas. Então é difícil você distinguir e falar, como que o cara não percebeu que essa ideia não tinha sentido? Porque as ideias inovadoras, a maioria delas não se vê um sentido de princípio. Então, se for desistir de uma ideia porque ela parece não ter sentido para a maioria das pessoas, não saímos do lugar, porque todas as ideias inovadoras parecem não ter sentido para a maioria que não é capaz de compreendê-las. Bom, o nosso próximo filósofo pré-socrático, o Empédocles de Agrigento. Então ele viveu de 490 a 430, e esse sim já é contemporâneo ali de Sócrates. E esse é um que atribuía a origem de todas as coisas aos 4 elementos. Então até hoje nós temos muito comum essa ideia, né, dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. E isso vem desse filósofo grego pré-socrático, que ele acreditava que a terra, o ar, o fogo e a água faziam conexões entre si e se juntavam, se misturavam em quantidades diferentes de cada elemento. E conforme eles se misturavam nessas quantidades de elementos, eles formavam novos elementos. E a partir disso surge tudo na Terra. Então é um dos outros que trouxe não mais em um elemento a origem de tudo, mas sim na relação de 4 elementos diferentes. Nosso próximo filósofo é Anaxágoras de Clazomena. Então ele viveu de 500 a 428 AC. E este filósofo ele tem uma teoria que se assemelha muito ao nosso entendimento atual de DNA. Então ele dizia que as coisas elas eram todas originárias de homeomérias. E o que eram essas homeomérias? Então ele acreditava que eram minúsculas partículas invisíveis a olho nu que continham as informações de tudo no mundo. Então não era uma coisa específica, era uma partícula com informação de tudo no mundo. E essas partículas se organizavam de maneira diferenciada para formar outras coisas, outras substâncias, para formar seres, para formar objetos. E isso nós percebemos que tem uma relação bem interessante com o DNA. Então, para ele, tudo, cada uma dessas partículas tinha informação de tudo no mundo. Se considerarmos a nossa célula, é exatamente isso que ela é. Então, a nossa célula tem dentro de si o DNA, que contém informações de todo o nosso corpo. Então, uma única célula nossa contém todas as informações da nossa altura, da cor dos nossos olhos, da cor da nossa pele, da cor do nosso cabelo. Então, não é só na célula do cabelo que está a informação da cor do meu cabelo. Na célula da pele do meu pé tem a informação de qual é a cor do meu cabelo. Tem a informação de qual é a cor do meu olho. Então, é um conceito que, na época, para explicar o surgimento do mundo, não foi tão de destaque, não ganhou tanta ênfase, mas que atualmente é bem equivalente ao nosso entendimento de DNA e tem um pensamento bem próximo aí. E agora o nosso filósofo, que talvez é um dos mais impressionantes
dos pré-socráticos. Na época, sua teoria não foi tão impressionante assim, porque como não se tinha forma de provar essa teoria, essa especulação, ela acabou tendo o mesmo valor de todas as outras. Esse também, um contemporâneo de Sócrates, mas ainda assim chamado de pré-socrático, justamente por essa ideia de encontrar a origem do universo, por buscar arqué. Então, por isso é chamado de pré-socrático, mesmo tendo sido contemporâneo de Sócrates. O Demócrito de Abdera é quase impossível não se impressionar com a teoria dele, porque ele afirmava que todas as coisas eram constituídas de átomos. Então, para quem já conhece minimamente aí a física e a química, creio que fique minimamente impressionado com o fato de há 2500 anos atrás um filósofo nos dizer que as coisas eram todas formadas de átomo, algo eterno, indivisível e imutável, porém com diferentes formatos que, ao se unirem, podiam formar qualquer coisa. Então, ele acreditava, o Demócrito acreditava que esses átomos eles eram eternos, indivisíveis e eles não mudavam. Porém, como eles eram diferentes um do outro, conforme eles se organizavam, os átomos, em conjunto com os espaços vazios entre eles, formavam as coisas do mundo. Aí muitos vão dizer, mas o átomo é divisível. Inclusive, átomo significa indivisível, e essa incoerência da palavra significar indivisível e o átomo ser divisível é justamente porque quando se descobriu realmente o átomo, a ciência conseguiu comprovar a existência do átomo, ela deu o nome de átomo em homenagem a esse filósofo, porém, obviamente, o sentido mudou, porque hoje já sabemos que o átomo pode ser dividido, mas na época, Demócrito acreditava que não, que era uma substância, uma partícula indivisível e que ela em si não mudava, mas que a organização de várias diferentes dela com espaços vazios formavam tudo existente no mundo. Então, para quem conheça minimamente o que é o átomo hoje, vai com certeza se impressionar com essa definição, com essa teoria que um filósofo levantou há 2500 anos atrás e que é coerente até os dias de hoje, tem a sua parcela de coerência e de veracidade, digamos assim. Enfim, isso são os principais filósofos gregos. Então, os pré-socráticos, obviamente, existem outros, então não são somente esses. Eu trago esses por serem realmente os principais e os que ganharam mais destaque em suas teorias. Quem quiser compreender melhor, recomendo que busque leitura na área, como eu disse já anteriormente em outro vídeo desse mesmo projeto. A intenção desse canal não é eliminar a leitura, então é importantíssimo que você vá atrás, leia conteúdo. A intenção dos vídeos desse canal é facilitarem a compreensão das leituras, é dar uma noção introdutória para você saber a respeito do que você quer ler, mas, obviamente, para quem queira se aprofundar mais, é necessário ir em busca de mais conteúdo e mais material. Bom, também é importante lembrar que esse vídeo ele só está sendo gravado porque o vídeo anterior a esse, o passo 1, teve um bom número de gostei, então muitas das pessoas que visualizaram clicaram em gostei, e é importante que você também clique nesse se se deseja assistir o passo 3. Por quê? Porque como é um vídeo bastante trabalhoso de fazer, então diferente dos outros que eu simplesmente sento na frente da câmera e falo e depois posto, esse eu tenho que editar, tenho que formar slides, montar slides, tenho que depois sincronizar slides com áudio,
áudio. Então é um trabalho bem grande e eu só vou dar seguimento nele, obviamente, se ele apresentar se demonstrar ser importante para os usuários do canal. Então não vou ter todo esse trabalho com material que não seja útil para os usuários. Então, se você acessou, gostou desse vídeo e quer assistir os outros, tem mais 10 aí por seguir, se formos dar seguimento ao projeto. Então clica em gostei nesse para demonstrar que o trabalho está sendo útil e para que eu grave os outros 10 da série. Assista, novamente lembrando, se você ainda não assistiu o anterior, o passo 1, assista. E existe um outro que é Estudando Filosofia em 12 Passos, que é a apresentação desse projeto como um todo. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei, assista os demais vídeos. Então estamos aí com vários, quase 300 vídeos aí já no canal. Agradecer também aos 1.950 inscritos, então estamos chegando aí aos 2.000 inscritos no canal. Agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas participações e até um próximo vídeo.